Boa noite, pessoal. Estamos Buenas reiniciando o nosso programa. É assim mesmo, gente. Estamos passando por umas dificuldades. Ô, louco, meu! Mas assim, né? Quem sabe faz ao vivo e a cores. E vamos que vamos. Gente, mais uma vez, sempre aqui com vocês, Reinaldo Reis, apresentando o nosso Pod Agora. Sempre ao meu lado aqui, meu irmão, parceiro, apresentador. Iago Lira, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui. Pessoal, só quero dar um spoiler que hoje nossa convidada é de um ramo que a gente nunca apresentou aqui, que é o ramo da arquitetura. Eu não sei o que vocês pensam sobre, as dúvidas que vocês têm. Quem tiver dúvida, inclusive, pode já deixando nos comentários que a gente vai ler. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal também para fortalecer e ativa aquele sininho para quando tiver vídeo novo vocês poderem já serem notificados na hora. Então, com vocês, vamos apresentar nossa convidada. Vamos lá de novo! A representação tem que ser mais animada. Letícia Freitas! Letícia, se apresenta. A câmera é sua, minha amiga. Prazer, pessoal. Eu sou Letícia, sou arquiteta já há 5 anos, sou sócia no escritório Estúdio Teca Arquitetura, que vocês podem acompanhar, inclusive, pelo Instagram, que chama Arquitetura Teca. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha jornada aí de empreendedorismo, como foi minha transição de vida, né, do CLT para começar a empreender. Olha, Vambora! Pessoal, como vocês estão vendo, ainda estamos com alguns probleminhas. Como é que tá aí, Kimberly? Tá indo na marcha lenta? Tá um pouquinho, né? o áudio melhorou? Pessoal, depois coloca aqui nos comentários se vocês estão escutando a gente normal, tá? Porque qualquer coisa depois a gente... A imagem tá boa, só tá dando uns framezinhos, igual a Kimberly falou. Só tá dando uns framezinhos. Mas aí qualquer coisa depois a gente... Vamos tentar. vai Se a gente tentando. ficar muito assim, você avisa a gente que a gente reinicia ou qualquer coisa... Sim. Qualquer coisa não, a gente tem o material do vídeo, a gente coloca o vídeo. A gente coloca como... Vamos continuar que dá certo. Pessoal, esses picos de internet são normais de acontecerem, tá? Tanto quedas quanto o dia que ela tá ótima. Então é normal, vamos continuar a nossa história, que eu acredito que isso vai estabilizar, tá bom? Vamos ouvir um pouquinho da Lê, depois a gente volta pro patrocinador, porque a gente já demorou bastante, né? Com certeza. Lê, seguinte, pra gente começar do zero, começar do começo Vamos do começo. começar do Vamos lá. começo. A gente quer saber um pouquinho só da Letícia pequenininha, lá na infância, lá na escola, de onde você veio, se você é de São Paulo, a família, tem irmãos, pai e mãe, Sim. escola, conta um pouquinho aí. Conta se você sentava no fundão ou na frente. Não, eu era nerd, gente. Eu sempre fui nerd, então eu estudei muito. Pra estudar arquitetura tem que ser nerd. Porque... Tem umas histórias assim de quando eu era pequenininha que eu estudava pra caramba. Eu sempre gostava muito de estudar. Minha mãe falava que quando eu chegava da escola, eu já ia direto fazer lição de casa. Sério? Sério, eu sempre fui essa meio Reinaldo CDF, era o contrário, entendeu? fazia só na escola. Sua mãe então era super feliz, né? A mãe... Com isso não tinha trabalho não, entendeu? Olha, eu cresci em São Paulo, só que é um bairro que fica bem próximo com divisa em Itapecerica, na zona sul de São Paulo, na parte da periferia mesmo. E aí, eu tenho um irmão, que é mais novo, meu irmão tem 24 anos, eu tenho 28, né? E a gente cresceu junto. E uma coisa que eu lembro muito da minha infância, a gente cresceu com os meus pais construindo a casa que eles moram hoje. Então, a gente morava na Era um casa... sonho familiar. numa casa dupla, assim, no terreno da minha avó. E aí, eu cresci vendo isso. Então, meu pai que construiu muita coisa da casa, etc. Um sobrado grande, enfim. Então, eu vi ele estudando isso. E acho que isso, de certa forma, despertou um desejo em mim, né? Que ele comprava uma daquelas revistas que tinha na época, falando de construção. Eu Isso pensei já que ele era foi... da construção civil. Não, meu pai é metalúrgico. Minha mãe é Nossa. diarista. Então, eles totalmente É fora Rodrigo desse Hilbert, ramo. o pai dela construiu a casa, tá? Bem isso mesmo. E aí meu pai fazia sempre nos finais de semana, alternando com o trabalho, enfim. Então demorou um tempo pra ficar pronto. E essa é uma memória bem forte, assim, da infância. E eu era criança CDF, assim, que minha mãe ia buscar na escola e tava todo mundo à frente da lousa e eu lá tentando copiar a lição, sabe?
Ai, que top, não, é isso que eu tô falando. Pelo menos os pais Não, eram isso felizes, daí a família já sabia que a Essa parte Letícia era tranquila. ia ser alguém, sabe? Que top, minha amiga. Então, aí foi de boa, passou a escola, fez tudo certinho, finalizou ela. Adolescência, como É. foi? Você teve aquela rebeldia que todo mundo tem? Não, eu nunca fui muito. Eu fui rebelde mais um pouquinho na faculdade, assim. Eu conto pra vocês quando a gente chegar lá. Mas na juventude, eu vivia falando pro meu pai assim: pai, eu quero fazer tal curso, quero fazer curso de tal coisa. Então ele tem um caderninho, inclusive, com todos os cursos que eu já fiz na vida. Nossa. Curso de inglês, informática. Naquela época a gente fazia até curso de digitação, né? Word, Porque hoje em dia não precisa mais disso, Fala, mas Pai antigamente. coruja, pai coruja. Meus pais sempre incentivaram muito a estudo. Então, acho que isso foi uma das coisas que me levou até onde eu tô hoje. Porque foi através dos estudos, realmente, que eu consegui me formar, fazer faculdade, fazer um monte de coisa. Então, na minha parte da juventude, meus pais sempre buscavam a melhor escola que tinha da região, mesmo sendo escola pública, mas a melhor escola. Sim. E aí, eu passei por ensino médio, que eu fiz ensino médio na ETEC. Então, eu fiz aquela prova para você passar, né, e tudo mais. Aí, eu queria fazer design de interiores, inclusive, porque dava para você fazer o ensino médio mais o ensino técnico junto, e você estudava período integral. Sim. Nossa. Só que eu estudava no Jardim Ângela, e o design de interiores só tinha no Brás, na época. Putz. Nossa, Então, a logística, imagina. Itapecerica, estudava no Jardim Ângela e não dá. E aí meus pais tinham medo, né? Porque eu tinha, 14 para 15 anos nessa época. Andar sozinha. Meus pais tinham medo de eu ir sozinha, e no Brás era caótico, porque bem onde era a avenida, tinha muito usuário de droga, morador e tudo mais. Naquela época tinha Não, muita- ainda tem um pouco, Ainda né? tem, mas Tem era pouco. pior, entendeu? E aí eles não me deixaram ir pra lá por conta disso. Acabei fazendo técnico de informática na mesma ETEC onde eu já estudava. E aí eu fiz isso, assim, pra meio que preencher currículo, né? Mas de certa forma me ajudou em algumas coisas. Eu tô no começo, né? Sim, e aí depois disso, quando eu terminei, fui aí cursando, fazendo cursinho particular, cursinho público. Então eu estudava de domingo a domingo, Pra praticamente. passar na Pra faculdade. Pra passar na faculdade. faculdade. Porque na época era normal, né, Lê? Hoje em dia, você Sim. nem vê. Hoje em dia, assim, você vê o pessoal vendendo cursinho na É, internet. pro pessoal Mas na época estudar em era casa. padrão. É tipo assim, você saía da Era o escola... objetivo, lembra? Você ia lá fazer o cursinho presencial pra passar no Enem. Era isso mesmo. E era tudo na presencial, tudo presencial. Uhum. Então, eu conseguia muita coisa disso. A gente fazia um cursinho popular no Valo Velho, fazia um pago na Poli em Santo Amaro à noite, e estudava Nossa. durante o dia e trabalhava em Cotia. Então, assim, foi uma época... Como assim? Calma aí. Você trabalhou do quê nesse Eu meio era tempo? jovem aprendiz. Então, É. teve um período que eu era jovem aprendiz. Trabalhava 4 horas por dia. Mas na sua área? Não tinha nada a ver. Era numa empresa de químicos, assim... chamava Fosseco, ali na Raposo Tavares. Sim. E aí eu trabalhava como jovem aprendiz, ajudando em coisas de expedição e etc. Era em Cotia, então eu saía da minha casa, praticamente em Itapecerica, ia pra Cotia, depois voltava, ia pro cursinho, ia pro inglês e no domingo fazia o cursinho popular. Meu Deus. Foi isso mais ou menos por 1 ano e meio, até conseguir passar na faculdade. Mas nessa época você já sabia que... Um direcionamento, que né? que a arquitetura era o que você queria. Sim, eu acho que essa influência do meu pai da construção já me Sim. influenciou desde o início. E eu já falava de muito cedo para os meus pais que eu queria fazer arquitetura. E aí meus pais falavam assim, nossa, você tá doida, está muito longe da nossa realidade. Porque assim, da onde eu vim, ninguém fazia, era difícil as pessoas fazerem faculdade. Os meus pais nem chegaram a se formar no ensino médio, mas eles sempre incentivaram muito a gente a estudar. Então, minha mãe falava assim, não vai fazer isso. Minha mãe falava assim, não, vamos fazer alguma coisa mais fácil, tipo, vamos fazer um secretário, alguma coisa que naquela época tinha isso, né? Naquela época era uma profissão que Era todo uma mundo profissão. falava, não, é bom se você tiver um escritório bacana e tal. Que eu já fazia inglês, então já estava falando um pouco de inglês em outra língua, e Dava secretário pra pegar uma pedia multinacional. isso, entendeu? Então, minha mãe já queria que eu fizesse isso. Eu falava, não, eu quero fazer arquitetura. Aí ela falou, tudo bem, se você quer fazer, então você vai ter que estudar, porque a gente não tem como pagar e você vai ter que conseguir Pegar a bolsa. pegar a bolsa. A gente tem uma irmã que ela tá fazendo ETEC também. Eu admiro quem estuda assim e tem um objetivo, sabe? Uhum. Ainda mais hoje, né? Hoje em dia tá bem mais disperso, E né? como que foi pra ainda você mais com a pass- tecnologia, né? Sim, O computador, hoje em dia... sim. ele- Ajuda. Não, eu já tô gostando, Lê, porque assim, a gente traz, né, você é a nossa 27ª convidada, ou 26ª.
26ª. Que seja, Lê, é o seguinte, a gente tá pegando muito empreendedor daquela história mais assim, não passou por tudo isso. Foi lá, estudou, fez a facul, nada. Pessoa já geralmente sai do estudo e já vai empreender. Uhum. E eu tô entrando nesse mérito porque a gente fala muito aqui sobre espécie em extinção. Que é o quê? Quem faz a faculdade, faz o padrãozinho e torna até um CLT, né? Vai trabalhar para alguém para depois abrir a sua. Mas você vê como todos os caminhos dão certo, Letícia. Sim. O que difere é a Sim. pessoa. Exatamente, Não a é sua o que- vontade, o seu esforço, né? Não tem um caminho certo, assim, do O seu empreendedorismo. sonho É o que eu tô também dizendo. muito. O seu já foi o caminho totalmente padrão que deu certo também. Como já, né, no ano passado Com dava muito muito certo. esforço deu certo, né? Porque Não, não é imagina fácil, as não. noites que você passava em claro. Não, hoje em dia eu me pergunto assim, como que eu estudava tanto que eu não sentia isso, né? Era um ritmo acelerado. Demais. Demais. Quando a gente é jovem, a gente se dá uma responsabilidade e tenta E nem ir percebe, atrás. A gente aguenta umas coisas assim que depois eu fico, meu Deus, não sei como que eu consegui. Eu lembro, da minha juventude assim, eu tentei o máximo, estudar o máximo possível. Tanto de computador eu tenho 1 milhão de cursos. Eu acho por isso que eu fui pro marketing, porque eu acabei dando bem em design, em várias coisas. Eu falei, eu queria fazer marketing, fui atrás. Mas eu sei que a parte da arquitetura, pelo que eu tava vendo hoje, tem muito, muito estudo. Porque, na arquitetura você diria, inclusive, é uma pergunta que eu tenho, que a arquitetura é uma arte? Sim. Porque eu vejo que, até estudar arte eles têm que É, estudar. porque o que a Sim. gente tá falando, até para deixar tudo sincronizado, não é só fazer. Não é só construir, né? As pessoas têm esse engano que a arquitetura é só construir casas, fazer reforma e etc. E, na verdade, envolve muito mais do que isso. Boa parte do período da faculdade, se eu não falo mais de 80% da faculdade, a gente estuda história da arquitetura, como Uhum. tudo começou, como começaram as construções, história da arte, inclusive toda essa área, para que a gente consiga ter uma base realmente de criação nesse sentido. Porque é um processo de arte, né? Eu falo até isso assim, eu já não tô com a minha criatividade meio travada. Porque se ficar muito bitolada, às vezes em tarefas e atividades, a criatividade não flui muito bem. E você precisa, quem trabalha nessa área, eu acho que você precisa justamente ter uma fluidez maior com relação a isso. Porque, por exemplo, no escritório hoje, nós não fazemos projeto repetidos, então eu não vou pegar o seu projeto e copiar para ele. Porque tem espaço similar, Exatamente, são projetos personalizados. Então, a gente ouve a necessidade de cada cliente para entender ali e trazer algo único para ele. E isso demanda tempo, demanda criatividade, estudo por trás disso mesmo. Claro que sim. Deixa eu te perguntar. Mas o pessoal tá mais... eu ia falar assim, hoje em dia, o mercado pede isso, né, Letícia? Ele quer que a entrega seja, assim, maior do que ele espera. Então, se você não fizer algo personalizado para o seu cliente, você acaba Ele perdendo tem o que falar mercado. uau, Exatamente. né? Tipo, Exato. entrar uau. E tem muita disputa em São Paulo. Não por nada, mas se você tá num estado menos disputado, você não se preocupa tanto com a entrega, né? Assim, você pode ir melhorando aos pouquinhos. Aqui não, aqui você já tem que começar lá em cima. Sim. E uma coisa Se que eu vejo hoje destacando. também, as pessoas esquecem de fazer o básico. Então, hoje as pessoas Importante. também estão muito pensando em fazer muita firula, né? Encher ali, florear as coisas. Mas Instagramável. mas muitas vezes esquece de fazer o básico, às vezes de dar um bom atendimento para o cliente, de conseguir dar um processo de jornada bem legal para o cliente se sentir envolvido do início ao fim. O projeto não é algo que a gente começa hoje e entrega em uma semana. A gente passa no mínimo ali de 3 a 4 meses com o cliente em todo o processo. Se tiver acompanhamento de obra, então, vai aí para 1 ano que você tá junto, envolvido com aquele cliente. Então, é realmente uma trajetória que precisa ser construída. Não adianta você começar bem, no meio do caminho cair. Então, você precisa manter esse fluxo para o cliente ter uma experiência completa. Top. Deixa eu te perguntar mais uma coisa que eu sempre tive dúvida, né? A arquitetura e o urbanismo, o curso é arquitetura e urbanismo ou o curso é só arquitetura e tem urbanismo dentro do curso? Não, o curso é arquitetura e urbanismo. É até uma das coisas que eu estava comentando antes da gente Bastidores. entrar no ar.
atrás dos bastidores. O pessoal tem dúvida do que é urbanismo também. Exatamente. Na faculdade, nós estudamos tanto a área de arquitetura, que eu expliquei para vocês, e essa área do urbanismo, que é basicamente planejamento da cidade, planejamento de rodovias, de construções habitacionais. Então, por exemplo, que nem Brasília. Brasília foi uma cidade que foi construída, ela foi Exato. planejada. Não tem nem trânsito Sim. lá. Exatamente, mas é uma cidade, por exemplo, planejada para o carro. Então, tudo é em setor. Se você vai de um lugar para o outro, você quer ir no shopping, tem um setor só de shopping, você precisa ir de carro, porque ela foi planejada na época que os carros estavam começando a bombar. Então, por exemplo, não foi uma cidade planejada para o pedestre, como acontece hoje em dia, né? As pessoas estão buscando uma forma de alternativa de locomoção de bike, Isso que eu ia falar. a pé, né? A Então, ciclovia tomou conta do Brasil, de São Paulo, sei Exatamente. lá. Eu tenho uma amiga de Brasília que ela me falou que lá o transporte público é muito defasado comparado ao de São Paulo. Mas acho que é por conta da época que Brasília foi feita, não é? exatamente, o planejamento porque- da cidade, como ele foi feito. Então, tudo isso envolve. Quando eu visitei lá, eu achei, assim, a gente estudava isso na faculdade, depois eu cheguei a conhecer a cidade e até achava isso estranho, realmente, porque você estava num setor e, eu quero ir num shopping. Não é que nem aqui, que todo lugar, Zona Sul, Zona Norte, tem shopping em todas as zonas. Lá não, é como se você fosse da Zona Sul para a Zona Norte, claro que não é tão distante, mas para ir num shopping, por exemplo, para, sabe, ir no mercado. Então tem essas diferenças bem Nossa. significativas. Nossa, bola. eu não pensava que abrangia tanto. E É. a Brasília, ela até, você vê de cima, ela é desenhada, né? Ela tá é desenhada, ela é exatamente. Então, o urbanismo a gente fazia muito isso. Planejamento de parques também, a gente chegou a fazer muita maquete de desenvolvimento de parque, estudo, por exemplo, do Parque Ipiranga, de fazer bulevar, todas essas áreas de percurso, de caminho, pensando tudo isso para o pedestre mesmo, para a cidade, como isso vai impactar na cidade. Então, não é só esse impacto da área da arquitetura, decoração, interiores, que seja, É muito mas abrange maior. muito isso. Tanto que várias pessoas da faculdade seguiram caminhos diferentes, né? Muita gente trabalha na área do urbano, dá para você trabalhar na prefeitura, dá para você trabalhar por conta, por isso. É que a área urbana do Brasil hoje é muito mais por concurso e mais por planejamento de cidade mesmo, então é mais... Do que abrir empresas, assim, você É, vê. exatamente. Não é, qual que é o nome? Licitação, né? Isso, você precisa entrar por processo de licitação. Então, é mais por esse caminho, né? Para você conseguir participar. Que nessa, por exemplo, planejamento de plano diretor. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Plano pode diretor. explicar. Dá aula aí pra nós. Pode dar aula, a gente gosta de Plano ouvir. diretor, ele é feito de tempos em tempos, não me recordo agora se é todo ano, mas, por exemplo, São Paulo sempre faz um plano diretor, então se vocês precisarem aí, vocês vão ver. E no plano diretor, ele planeja o que vai ser feito ali naquele período. Então, a gente vai fazer, por exemplo, abertura de mais vias para transporte público, vamos fazer a extensão do mapeamento metroviário. Isso de acordo com o estudo, por exemplo, a população está crescendo nessa região e etc. Claro que muitas vezes eles não conseguem executar, né? Que aí a gente Nossa, já mas entra numa parte política. É os arquitetos que ajudam a fazer essa parte toda. Sim, exatamente. São arquitetos e engenheiros que fazem Nossa. todo esse planejamento da cidade. Você diria que os arquitetos e os engenheiros, eles trabalham em conjunto, né? Porque Não, total. pelo que eu vi, a parte... Total. Os dois são, parte intelectual, mas um é para pôr a mão na massa e o outro é a organização de tudo, Exato. não é? Sim, eu acho que os dois devem andar em conjunto, né? Sempre tem Uhum. aquela rixa Tem. de engenheiro com arquiteto. Fala, não gosto Eu do vi isso na arquiteto, não gosto internet do engenheiro, hoje, né? bastante. Sempre tem essa rixa, mas os dois precisam andar em conjunto, são atividades complementares. Enquanto o arquiteto vai lá, consegue planejar, pensar na distribuição do layout, como isso vai interferir na iluminação, como vai ficar aconchegante. Isso falando, por exemplo, no cenário de construção de casa, que é o meu ramo, o engenheiro vai chegar e vai falar, olha, então vamos, através disso, vamos construir dessa forma, vamos fazer o reforço estrutural assim, para deixar esse vão aberto que você está pedindo. Então, são coisas que vão dando complementares, entendeu? O engenheiro pega, então, pelo que eu entendi, é o começo, a estrutura vê ali o local, e aí depois vocês entram com
a parte organizando a subida de tudo isso. Na verdade, por exemplo, se for um caso de reforma, nós fazemos isso antes. Então, a gente faz todo o planejamento de como vai ser essa reforma, de acordo com o layout do cliente, com as necessidades que ele precisa do espaço. Aí, o engenheiro entra num segundo momento, tornando aquilo viável, entendeu? Claro que a gente já propõe de uma forma que é viável de executar, mas ele entra, por exemplo, que a gente vai precisar de um reforço metálico e a viga tem que ser de tantos centímetros, com espessura, nesse detalhe fino, sabe? E no processo de construção também, quando você faz um processo de construção de casa, ele entraria mais na parte da sustentação. Então, o projeto é esse, a gente vai precisar de pilar aqui, sapato aqui. Tomada aqui. As tomadas normalmente somos nós que definimos. A parte elétrica vocês definem também, né? O que eles definem é mais a questão do cálculo. Então, por exemplo, eu defino aonde a tomada vai ficar, porque ela depende do meu layout, meu sofá tá aqui, às vezes preciso de uma tomada aqui próximo. Mas ele define o que ele vai fazer de quadro elétrico, quanto que ele vai precisar de juntor, Você dá pra colocar ali mesmo. Então, eu tô colocando 20 pontos de tomada. Ele que vai definir quanto que eu preciso fazer de quadro elétrico pra aguentar essas 20 tomadas que eu pedi, entendeu? Eu achei que era o contrário. Eu achei que o engenheiro vinha primeiro e o arquiteto depois. Então, é o contrário. O arquiteto começa com toda a estrutura e o engenheiro fica mais como se fosse a sustentação, a certeza. Precisa andar em conjunto mesmo os dois, sabe? Não tem aquelas casas, tipo, padrão de condomínio de luxo. O cara, às vezes, ele quer uma casa com uma varanda na frente e uma atrás que tem um lago atrás. Então, tipo, o arquiteto vai fazer esse planejamento todo para sair da melhor maneira para ele. O engenheiro vai com a construção, tá? É o que eu entendi. E isso é o mundo ideal, né, gente? Que eu tô contando para vocês, é o mundo ideal. Ainda tem os pedreiros, engenheiro e arquiteto. Mas tem muito engenheiro que vai lá e faz o papel do arquiteto também. Tem muito arquiteto que faz as duas funções. Então, assim, eu tô contando o mundo ideal e como eu gosto de trabalhar, como que a gente trabalha no escritório. Mas tem esse cenário também. Porque nosso papel é pensar, por exemplo, vai construir uma casa, a gente vai ver de onde o sol vai vir, o sol vai pegar em quais ambientes, vai pegar nos quartos, os quartos vão ser gelados. O que é fachada sul? Fachada sul normalmente não recebe sol. Então, a gente vai deixar quais ambientes ali? Normalmente dispensa, ambientes que não precisam lavanderia, às vezes um ambiente que não vai precisar tanto de insolação. Mas o quarto, né, é legal ter uma parte que vai receber um sol ali durante o dia e etc. Então, tudo isso é pensado de acordo com a distribuição. Como que é a ventilação nesse ambiente? Porque já aconteceu, não sei se vocês foram, numa casa que é muito abafada. Aí vai porque a casa está totalmente planejada no sentido contrário, entendeu? O vento vem do outro lado e as janelas estão do lado oposto. Então, não vai ter ventilação nunca. Tem um apartamento, que não bate sol nenhum. Já começou a lembrar, né? Nossa, eu lembrei na hora. A gente tem que pôr as roupas na redinha lá pra pegar. Não, tô falando. Tem esse daí também que a gente tá, mas tô falando do outro. Do seu? Do meu, Não bate sol nenhum, você já ficou lá também. Já, né? Só na areazinha lá, né? Lá na lavanderia, onde precisa, nos quartos, nada. Como que você faz para entender a cabeça do seu cliente através de briefing, como que é? Para gerar forma nas coisas que ele quer. Isso daí me intriga. Então, acho que isso a gente evolui muito com a prática, né? Mas, hoje no escritório, como nós fazemos? Nós estamos com o nosso escritório físico agora, tem 2 meses. Então, hoje a gente recebe nossos clientes lá e temos várias amostras de materiais, de cores, composição, e a gente vai perguntando realmente, fazendo algumas perguntas. O que é que você precisa para o seu espaço? Como que é o dia a dia da sua família? Vocês costumam jantar na mesa ou fazer refeições rápidas? Você diz, eu quero uma banqueta. Tudo bem, mas você faz uma refeição rápida? Você costuma comer em pé ali rapidinho para sair? Não costumo. Então, qual que é o sentido de a gente colocar uma banqueta só porque tá na moda, sabe? A estética, porque às vezes a pessoa viu na casa de alguém. Exatamente. Eu vi no decorado, assim, eu quero isso, mas às vezes não faz sentido aquilo pra pessoa. Então, tanto que essa reunião de briefing, ela tem uma duração média de 3 a 4 horas quando nós fazemos isso no escritório. É uma reunião bem longa, porque a gente vai vendo todos os detalhes. No final, fazemos uma composição dos materiais e aí também pedimos referências, às vezes, de coisas que o cliente gosta, de coisas que ele não gosta, para entender, juntar isso com tudo que nós conversamos e aí começar a parte do projeto. Se não você faz, o cliente não gosta de nada, né? Já fica
Ah, pô, e eu sei que tem. O Iago sofre muito, ele faz a logomarca, né? Eu faço identidade visual. Então, às vezes, nessa a gente, como profissional, fala, pô, eu vou fazer isso aqui que é o melhor pro cliente. Quando o cliente não quer o melhor, ele quer a opinião dele, é ele. Não adianta. E não adianta você, como profissional, O melhor falar. pra ele é quadrado. É. Se ele falar que é bolinha, não adianta. E esquece. É. Mas tem vezes que acontece isso também. Muitas vezes já aconteceu, por exemplo, de chegar clientes para nós e falar assim, quero muito armário, etc, porque eu tô saindo de um apartamento maior para um menor e tudo mais. E aí, o que acontece? A gente fala, olha, mas não vai ficar bom. Vai ficar com uma sensação de muito apertado, vai ficar, a circulação não vai ficar legal. Só que muitas vezes você falando, o cliente não bota tanta fé. Aí, às vezes, a gente mostra. A gente vai lá e coloca no projeto e fala, vai ficar assim, se ficar desse jeito que você tá pedindo. Imagina, veja aqui, porque a gente faz o projeto 3D, então fica muito mais fácil para o cliente conseguir ter essa visualização. E aí, eles falam, não. Aí muitas vezes concorda, ou então fala, não, eu quero assim mesmo. E aí existe, essa é a opção que nós consideramos ideal, de acordo com as suas necessidades. Talvez tirar esse armário aqui, fazer só aqui, um armário menor, menos profundo, enfim. Tem coisas também, por exemplo, de construção de imóveis. Às vezes o cliente quer super construir o terreno, quer construir o terreno inteiro. Só que você tem algumas normas para seguir, você precisa respeitar alguns recursos. É isso que eu penso, né? As coisas no chão, os bueiros, as tubulações. Eu ia perguntar, como que a legislação hoje no Brasil, ela funciona assim no ramo de vocês? Ela ajuda, é boa, dá para trabalhar bem? Então... Peraí, antes de você falar, Ale, isso é importante. Fala. Não, eu tô falando assim, a lei responder depois sobre as leis. Mas pra deixar a curiosidade em vocês aí, a gente vai pro... Patrocinadores! Vamos voltar com aquele Quem tiver vendo vai ter que esperar. Vamos fazer de novo do Cid, né? Porque aquela hora foi bem... da Galeria dos Moldes. Mas ainda tá travando um pouquinho, né, mulher? Tá, vamos saindo tentar. a vozinha dele aí? A voz tá boa. Vamos ver. A Galeria dos Moldes é uma empresa que atua na injeção de termoplásticos. Nosso propósito é gerar no cliente a melhor experiência na criação e elaboração de um produto plástico. Para isso, a galeria conta com profissionais que atuam desde a elaboração do produto, protótipo e homologação da peça, proporcionando ao cliente a melhor assertividade na produção de seus produtos. A galeria tem ferramentaria própria para a construção e manutenção de moldes e conta com 2 novos CNC de alta tecnologia para usinagens. Este é um serviço extremamente técnico com alto comprometimento de execução e nível de responsabilidade elevado, com muita seriedade e comprometimento. Dedica cada minuto do seu tempo cuidando do resultado do produto. O diferencial da Galeria dos Moldes é formar parcerias para a confecção dos moldes e produção destes produtos plásticos. Nosso parque de injetoras conta com 9 máquinas e possui capacidade de injeção de até 550 gramas. Bom, galera, é isso aí, ó. A gente passou de novo o nosso patrocinador, o Sidney, dono da Galeria dos Moldes. Um rapaz muito interessante, novo como a gente, filho também de empreendedor. O pai dele começou essa história, a empresa deles, lá nos anos 90. Passaram por algumas dificuldades, o filho abraçou a ideia do pai, agarrou com todas as forças, resolveu os probleminhas aí desde 2019. Eles estão com uma nova revolução lá na empresa, né, fazendo moldes incríveis. Então você que tá aí, que precisa de um molde, precisa de algo novo aí para sua empresa, né, alguma matéria plástica aí que você precisa desenvolver, entre em contato lá com o Sidney da Galeria dos Moldes. Eles trabalham de uma forma muito profissional. São várias máquinas que eles têm lá para fazer qualquer tipo e tamanho de molde para você. Pessoal, acesse o Instagram deles, instagram.com/Galeria dos Moldes e o site galeriadosmoldes.com.br. Se você precisa, se você não precisa, você vai precisar, entendeu? Se você é da indústria. É isso aí. Voltando, Lê, voltando. Agora sim. Quero saber então dessa legislação aí pra gente entender que eu te falei, né, no bastidor. Eu e a gente tem muita intenção, se Deus quiser, entrar pra esse ramo da construção. Uhum. Arquiteta a gente passa longe, a gente contrata você, pra ser nossa arquiteta. Mas a gente quer começar realmente a construir.
E às vezes a gente fica pensando, pô, é só ir lá e botar o dinheiro e eu posso construir em qualquer lugar, fazer o que eu quiser, e subo um terreno lá de 100 metros, 50 metros e... Que nem na rua lá do escritório tinha uma casa que era diferente de todas as outras. 4 andares com piscina em cima. Falava, meu Deus, será que isso pode? Eu maior dúvida, a gente não sabe, não entende. Sim. Olha, o que acontece? Vou falar muito de São Paulo, que é nosso ramo maior de atuação nessa parte de construção. A legislação, ela tem várias brechas no sentido que você consegue usar como recurso para conseguir fazer um projeto. Muitas coisas na construção, por exemplo, em áreas de terreno, tem muitos terrenos que têm área preservada, então as pessoas acabam desmatando e fazendo a construção de forma irregular. Mas o caminho correto é sempre a contratação de um arquiteto para fazer a análise do zoneamento, que nós chamamos, porque cada zona de São Paulo tem uma determinação de quanto precisa ali das regras para aquele imóvel. Então, muitas vezes o imóvel precisa de um recuo frontal, um recuo lateral, pode construir, que nem vocês falaram aí, de 4 andares. Pode construir no máximo 2, 3 andares. Então, isso é uma regra que precisa ser seguida. E, normalmente, né, a prefeitura deveria fazer a fiscalização. A fiscalização não acontece em todas as regiões de São Paulo, né? Então, isso que acaba gerando muitas construções irregulares também. Essas quedas que tá tendo por aí. Exatamente. E também, não sei se vocês já viram, bastante reportagem, que inclusive aconteceu bastante no ano passado, no centro de São Paulo, nós temos várias construções tombadas, que são construções antigas, da época de 60 e etc., que precisam ser preservadas. Então, outro processo de reforma que precisa acontecer ali, que é chamado de retrofit. E como não consegue, é muito difícil conseguir aprovação disso, são obras demoradas, em torno de 3, 4 anos, tem muitas pessoas derrubando essas construções de forma irregular e construindo outros imóveis. Inclusive arquitetos mesmo que já fizeram isso e perdem toda a característica. E aí você foge do ramo de trabalho, no sentido que você acaba tendo fiscalização, acaba tendo seu documento, né? A gente tem um documento chamado CAL, que é como se fosse a OAB, assim, do advogado, sabe? CM, do mestre. Para você conseguir ter autorização de trabalho. Então, você perde também essa autorização se você não faz a construção de forma regular. Caramba. Porque eu tinha uma dúvida, sem querer te cortar, sobre, na hora que vocês estavam falando lá dos prédios, isso, às vezes você falou da licitação, tipo, você não pode construir, né? Eu tava imaginando isso, né? Ali naquela região tem um certo tipo de prédio, de tamanho largo. Você não pode construir um maior, porque senão a região não aguente, ou não tem estrutura. Eu tava pensando nisso, porque senão o pessoal sairia fazendo o que quer. Exatamente. Acho que por isso que também aquelas construções hoje da prefeitura, né, o CDH, é tudo igualzinho, padrão, né? Sim, e também, por exemplo, se vocês verem Santos tem várias construções, se vocês andarem pela orla, embargadas, porque foram construções que foram feitas fora da norma, porque como é próximo da orla, sempre na praia normalmente tem essa norma, no máximo de altura do prédio, porque senão causa muito sombreamento na praia, e aí começa a parar de fazer sentido. Então aí é onde casa essa parte da arquitetura com o urbano, entendeu? Então, entra nesse aspecto também. Isso, era o urbanismo, eu tinha até esquecido a palavra, eu tava pensando nisso. O urbanismo mostra essa parte, entendeu? De você, não dá pra mim fazer o que eu quero em todas as regiões. Até um exemplo disso, no caso, é as enchentes, né? Que, tá devastando uma galera aí. E eu não sei se eu tô falando besteira, gente. Isso eu também não sei. Eu tô vendo uns podcasts aí, mas assim... Gente, a gente tá com a profissional aqui pra tirar a dúvida. Esse negócio Vocês não vêm julgar nós, não. Eu não nasci sabendo de tudo, então. Essas enchentes, é mais aqui no Brasil, Letícia, que você vê? Olha, por conta disso? Aqui no Brasil a gente tem um problema muito grave com relação a isso. Por exemplo, a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Por que isso acontece, né? Tem um crescimento desenfreado da população, então do crescimento populacional no sentido de construções e etc. E nós temos, né, deveríamos ter pelo menos um respeito. Então tem o rio ali e etc. E quando tem o tempo de chuva, o rio tem a sua margem de cheia. Então, ele vai crescer lá 100 metros, 50 metros. Essa margem, ela precisa ser respeitada. O que aconteceu é que muitas das construções foram feitas dentro dessa margem. Então, ficou, sei lá, muito tempo, às vezes, sem aquele rio ter um processo de cheia muito grande,
mas aquilo acontece de tempos em tempos. E aí essas construções que estavam nessa margem de 50, 100 metros, que seja, foram as construções que tiveram as enchentes. Claro que aí, entre outros aspectos também, como questão de limpeza, saneamento básico, que aí entra questões de escoamento da água, não conseguir atender essa população, também questão de aquecimento global, então juntam vários fatores, né? As chuvas começam a ser mais fortes, mais esporádicas, com volume de densidade maior, então isso também muda, mas isso deveria ser respeitado. Então, por exemplo, casas que às vezes são construídas, né, na periferia, normalmente próxima de córrego e etc. Além do solo ali não sustentar muitas vezes a casa, porque o solo é muito mole próximo da casa, Da umidade, né, do, falando do, de uma água. forma mais leiga, assim, e é por conta da umidade da água mesmo, e também por conta dessa questão da cheia. Então, muitas vezes acontece de ter uma chuva muito forte, aquele córrego não consegue ter vazão, justamente porque junta com a questão do saneamento básico, excesso de lixo, etc. Tudo. E aí, você tem o processo da cheia. Então, Olha assim, é a um análise. efeito catástrofe. Nossa, ela fez uma análise toda por causa de uma pergunta nossa, que legal. Tipo, meu, achei muito legal. Eu perguntei se as enchentes se é só aqui, porque assim, eu não vejo muita notícia em outros países, que você vê, né? Em Nova York aconteceu tal coisa, queimada, mas não enchente. Então, por isso que eu perguntei pra você, Sim. e vocês que estudam toda essa parte, pelo que vocês estudam até a parte do clima, assim, o tempo, né, tudo. E aí eu fiquei imaginando que seria isso, essa parte, claro, como você falou, da limpeza, tudo ajuda. Mas que tem muita gente aqui no Brasil porque vai construindo uma coisa em cima da outra, não tem Sim. pra onde escorrer água. E nós somos um país úmido, né, nesse sentido, Sim. de ter densidade demográfica alta e ter densidade de chuva também muito alta. Tudo bem que isso tem mudado nos últimos tempos, mas a gente tem uma densidade alta de umidade com relação a isso. Então, consequentemente, a gente tem maiores períodos de enchentes relacionados a isso. E aí, na verdade, assim, as enchentes não aconteceriam se as construções estivessem nos locais corretos, Tudo né? certinho, né? Mas isso é um efeito cascata, né? As pessoas Tudo. muitas vezes constroem naquela área Sim. de forma irregular, que aí volta até nesse outro assunto que eu estava comentando com vocês. Aquela construção ali, provavelmente não foi uma construção autorizada, entendeu? Foi feita uma construção de um bairro novo, mas que não era um bairro autorizado. Próximo da casa dos meus pais, por exemplo, aconteceu isso. Tinha uma área toda preservada de mata, e teve um processo de desmatamento muito forte para a construção de novos condomínios. Condomínios irregulares, mas construção de condomínios. E em torno de 2, 3 anos, você perdeu toda a vista da área verde, toda, e teve muita construção construção irregular. E aí são construções normalmente que não tem recuo de uma construção para outra, são construções coladas uma na outra. E isso vai gerando vários efeitos. Não, pior que isso é verdade. Caramba, A gente, olha, eu estou só um pouquinho triste que tá um pouquinho travando, gente, mas estou tendo uma aula aqui. E depois Vocês a vão gente ter também. esse vídeo aqui, ó, só para vocês ficarem tranquilos. Quando sai o arquivo, ele sai limpo. E aí, não sei se a gente coloca ele junto, vai recolocar, o que a gente vai fazer, mas olha, que aula, Letícia, de verdade. Que nem você falou, abrindo meu coração, a gente que ouve, né, arquitetura, engenharia, é o de sempre, amiga, me perdoa, mas é que nem com a gente trabalhar com marcas patentes, você só assina um papel, tem tanta coisa por trás. E Não, só marketing faz o igual, logotipo, né? Marketing, você só faz site ou logotipo. Não, tem muita coisa por Ou trás rede social. de uma Se construção. o marketing não estiver bem feito, você não vende. Exato. Se a Isso é construção não verdade. estiver bem feita, você morre, porque ela cai em você. Ô, Letícia, Gente, que conta legal. pra gente como foi sua época de faculdade, que a gente atropelou a época da faculdade. A gente da entrou em Lê. outros assuntos, né? não tem como. Dúvidas do dia a dia. Não, ainda esse tinha, jeito. na verdade, antes de você perguntar, tira uma última dúvida que eu te perguntei lá embaixo, que eu sei que tem muita gente que também tem essa dúvida, que eu até te perguntei sobre a diferença da arquitetura para o design de interiores, assim, em qual tipo de reforma, em qual tipo de situação eu contrato meu arquiteto ou é melhor contratar um designer de interiores? É a mesma coisa, não é? Legal, boa pergunta, porque isso é uma dúvida muito frequente, né? Até foi uma dúvida minha na época, quando eu tava Quando querendo começou.
fazer. Mas o design de interiores, ele é especificamente voltado para a parte interior, decoração, distribuição de layout, essa parte mais interna mesmo. Tanto que o design de interiores normalmente é um tecnólogo, então é um curso técnico, não é um ensino superior como arquitetura. Normalmente é um curso de 2 anos aí, que você... quero dar uma repaginada na minha casa, mudar as cores, quero trocar ele estofado, papel de parede... Você pode até contratar um designer de interiores. Mas se você vai fazer uma intervenção maior, por exemplo, com demolição de paredes, remoção de revestimentos, que tem intervenções maiores, o ideal é contratar um arquiteto. Porque aí você tem essa parte complementar que, por exemplo, um designer de interiores não pode assinar uma reforma com demolição. Porque não tem o... Não tem o CAL. O CAL. Isso. O nosso padrasto, ele trabalha e tem arquiteta que faz essa parte pra ele e tudo. Que assina que por assina, isso. e por causa disso mesmo. Que ele seria o mestre de obra, né? Ele fica lá mestre de com... obra. Né? Ele tem a equipe Faz dele. as reformas, as né? reformas, Mas ele não assina agora, entendi. Porque você precisa de uma autorização que o arquiteto está ali se responsabilizando que a construção ou a reforma está sendo feito dentro dessas normas, entendeu? E que não vai dar ruim, vai cair, né? E, inclusive, é uma responsabilidade muito séria, porque você Claro. responde civil e criminalmente até 5 anos depois que você assina aquele documento. Então, é uma responsabilidade muito séria. As pessoas acham que não. É tipo de médico, né? De verdade. Se você fizer uma construção, gente, e o negócio não for bom e cair, você não tô brincando, né? A gente tá levando brincar, mas é algo muito sério, como você tá falando mesmo, gente. É risco de vida. Risco de vida. E as pessoas, às vezes, não têm essa noção da gravidade do que pode acontecer. Fora não só risco de vida, mas risco à saúde. Muitas vezes você tá numa casa que não tem ventilação, não tem iluminação, aquela casa pode ter mofo. Pode... Isso, pode, com certeza. Isso daí é certeza que e aí, vai o que acontece? Eu morei em casa eu já morei em muita casa, amiga. Você ficou ruim? Ele é nômade. Problema respiratório? Nossa, não, meu amigo é o Nelsoro. Aí minha mãe fala, você fica... Mas não dá pra te explicar. Eu já tinha sinusite. E eu aguço, né? Então, sempre que eu, às vezes, alugo uma casa, eu já falo, tem mofo aqui. Porque logo que a pessoa pinta, esconde tudo. Esconde. Daqui a pouco começa a aparecer de novo. De 3 meses. Já tá tudo empipocado. Você fala, puta, velho, o que eu fiz? Acabei de fechar um contrato de 3 anos. Né? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Isso aí devia ter nos contratos, né? Tipo, se você... Não, mas até tem, né? Que quando você vai contratar, né? Local, geralmente uma casa, tem lá, né? Como a casa tá. Mas essa questão de mofo que vem depois. E a gente acaba não reclamando. E eu acho muito disso, gente. Não sei vocês... é um problema crônico, né? Porque ele é através da umidade. Então, pode ser da umidade externa da fachada, do piso, de vazamento. Pode ser de vários motivos. Aí troca uma coisa, continua mofo em outra. É um problema crônico. Então... Melhor derrubar a casa. Né? Foi por isso que eu falei, né? Começou do jeito certo, né? Eu entendi agora. Tudo que é feito do jeito certo desde o começo... É lógico. Vai dar certo. E isso acontece muito com as construtoras. Tem muita construtora entregando os imóveis hoje em dia sem um planejamento adequado. E a gente está falando aí de construções grandes, muitas vezes de condomínio, etc., que aparece incidência de problemas de mofo. Esses novos, né? É só isso. O prédio da minha mãe, se você tem o prédio e o estúdio do lado. Só que ele é tão vertical que se você... Dependendo do andar que você mora, você abriu sua sacada, o cara do estúdio tá olhando direto pra você, assim. Aí eu falo, gente, e além daqueles edifícios que, tipo, é do lado de uma casa e, tipo, todas as janelas são todas viradas pra casa. Isso pode acontecer? Então, é aí que tem aquelas brechas das leis que eu falei com vocês, lembram? Que é onde eles conseguem a aprovação dos imóveis, mesmo não estando 100% adequado. Por exemplo, num lote que vai ser uma construção de várias torres ali de um condomínio. Normalmente, você precisa respeitar ali metade da altura ser a distância de um imóvel entre outro. Então, se você tem um prédio aí de 10 metros, você precisa ter pelo menos 5 metros em distância entre um prédio e outro para fazer essa construção, mas nem sempre isso acontece. Entendeu? E aí é quando causa esses problemas, porque aí o prédio que está no meio não recebe insolação, e aí, consequentemente, está numa fachada que não recebe sol, não tem uma troca de ventilação legal. E aí traz esses problemas de saúde, porque nem sempre é um problema de risco de vida, às vezes é um problema de saúde mesmo básico. Sim.
Ou que nem nós falando, até um problema de audiovisual, de visão. Que é ruim, então, né, gente? Você é pega um verdade. prédio, Estética, né? eles pegam um prédio caríssimo, paga meio milhão, você vai ver sua vista, você tá olhando pro nada. Você fala, meu amigo, o que vocês fizeram aqui, né? Gente, tem muito isso, mas acontece. que legal, Aí né? não Que tem legal. nenhuma vista privilegiada. Nossa, não, você é olha isso, pro seu mano. vizinho. Lá no prédio do pai dele lá, meu, se você subiu a escada, você já tá olhando pro vizinho do prédio do lado. Não, mas ainda lá nos de Simão você ainda vê, né? A Vila Grana toda. Você ainda consegue É ver. Agora, o da minha mãe, que ele tá falando, a piscina. A piscina foi feita num local que eu não sei se eles não pensam. Gente, ele disse, meu, a Não parede, pega sol na piscina. nada, mulher. Não, e tem uma parede assim, que é o muro que separa da Tem outra um casa muro preto. gigante, Feio gigante. demais. Nossa. Você não vê nada lá do seu. Você olha pro lado, é o muro preto. Você fala, E a mãe fala, vem aqui tomar um sol. Fala, que sol? Só se for na frente do prédio, coloca meu, lá na que graminha loucura. lá, mano. Não dá. Tem que para, ser pelo para. menos aquecida essa piscina aí, No né? mínimo, mas. Ai, senhor. E a construção tá... É cara, né? Essa Não, é isso que eu tô construção falando, é um foi prédio de caríssima. 1 milhão, apartamento lá. Então. Muito caro. E mesmo assim não foi muito mal planejado, Foi. né? Os mais baratos esse preço. Era. É por isso que eu caro, tô mas- falando pra vocês. Tem o mundo ideal do que deveria ser E o que feito, acontece sabe? de verdade. E o que acontece, porque a legislação, principalmente, ela tem caminhos de muitas brechas. Então, ela fala, você pode fazer isso, mas ela não determina. Às vezes, a própria construtora encontra uma brecha ali de estar dentro da lei, mas construir a mais, conseguir uma taxa de ocupação maior, entendeu? Uhum. Quem faz muito isso não é a TV em si, é quem trabalha. Assim, a gente tem com conteúdo, né? Eu vejo que sempre tem essas brechas assim, de direito autoral, tem as brechinhas, ainda mais a gente que mexe, sabe que tem mesmo, sabe? Né, vamos supor, você pega um programa de alguém e passa lá. Se você passar como notícia, como informação, você pode. E é um conteúdo de outras pessoas. As brechas Olha, também. tá vendo? Tudo É. tem, gente. Tudo Se tem você brecha. nomear de quem É, o e passa autor, como notícia, você pode. E é uma brecha, porque não é, você não pode pegar o meu. Olha, nós se mata, se esforça pra fazer um conteúdo, a pessoa vem e pega. Ah, não, tô informando. É as brechas ali. Então, esse é um diferencialzaço que você tem lá no seu estúdio. É, no sentido de fazer a parte da legislação. Não, digo assim, de estar realmente 100% certinha, de se preocupar com tudo Não, isso. calma aí, de eu saber quero que- saber como que ela ainda teve estúdio. Chegou no estúdio, né? Eu tô nessa daí. Aqui Conta tem pra tanta gente. Porque Olha, na hora da... Porque na faculdade você tem que fazer estágio. Isso. E como que foi isso? Peraí, se você tá curioso, é o de sempre de novo. Pausa pro nosso segundo patrocinador e você conta daqui 2 minutos. Fiquem Deixa eu falar aí, pra gente. Kimberly quem vai ser. Fiquem aí que, ó, eu tô curioso Agora pra vai saber. ser o nosso amigo É marketing, contador é o contador Marcelo? Marcelo, isso. Vambora, põe na tela aí, o Kimberly. Olha, quase, hein? Pessoal, seguinte, esse aqui é o nosso amigo também, o Marcelo da Contabilidade, da FS Contabilidade SP. Semana passada ele estava aqui no nosso programa, então você que não assistiu, vai lá no nosso episódio da semana passada. Deixa o like, deixa o like. Já deixa o like. Você que está precisando de um contador de confiança. O Marcelo ele também começou como profissional nos anos 80. São 40 anos de contador, tá? Ele começou, é claro, a carreira dele no CLT, trabalhando para os outros, né? Adquirindo conhecimento. E aí, conforme o tempo foi passando, mais ou menos nos anos 90, ali para a virada do novo século, né? Nos anos 2000, ele abriu a FS, né? Começou o trabalho dele, sério, das normas dele, do jeito dele, e sempre foi um cara muito igual a Letícia que tá aqui, muito idôneo, sempre trabalhando da forma correta. A gente até brincou bastante no programa, né? Sim. Sobre sonegação, essas coisas. Gente, não é o contador, tá? Se você quer um contador que vai te sonegar, Você vai quer te um ajudar contador na sério? pilantragemzinha, não é ele. Não fale com o Marcelo. Não, o Marcelo é um contador sério, gente. Isso Tá aí. no ramo há muitos e muitos anos, entendeu? 25 Faz- anos, Iago. Faz os balanços, tudo certinho, tudo para a empresa crescer, evoluir, melhorar, porque contabilidade não é só
data de pagamento e imposto não, entendeu? Se você fizer a sua parte certinha, entregar certo pro contador, os balancetes, tudo certinho, você tem um profissional de ouro na mão. Exatamente. 2 profissionais que eu falo que você nunca pode mentir é seu contador e seu advogado. Então, de verdade, se vocês estão precisando de uma contabilidade, FS Contabilidade com o Marcelo e a equipe dele, que também são mestres em tudo que fazem, vocês vão adorar, pessoal. É isso aí. Valeu, Marcelo! Vamos que vamos, Kimberly. Agora sim, mulher, vamos que vamos. Conta pra nós, Lê. Na faculdade. Então, aí eu fiquei um tempo, né, lá voltando pra entrar na faculdade e tudo mais. Aí eu entrei, fiz faculdade, fiz na Embi Morumbi. E aí, nos primeiros 2 anos da faculdade, era muito puxado. Minha faculdade não era integral. A maioria das faculdades públicas eram integral, período integral. Mas lá na particular, não. Era particular, mas a gente fez através de bolsas, enfim. Financiamento estudantil também, etc. E aí, o que acontece? Nos primeiros 2 anos de faculdade, os meus pais que seguraram as pontas, porque eu fiquei os primeiros 2 anos sem conseguir trabalhar, praticamente. Porque era muito insano o ritmo mesmo de entrega de trabalho, de virar à noite para conseguir entregar as coisas e tudo mais. E desde aquela época eu já era nerd, né, pequenininha, continuei nerd também na faculdade. Nossa, imagina, se não entregar o trabalho, começa a dar tuque-tuque no coração. Assim, eu tenho muita impressão, não, eu tenho muito disso, desde a minha infância, arquitetura, medicina, direito, são as profissões antigas mais difíceis que tem, assim, que a gente mais... Tipo assim, importante. Pô, sou arquiteto, sou advogado, sou médico, entendeu o que eu quero dizer, meu? Entendi. E aí, nos primeiros 2 anos foi isso. Depois eu fiz um estágio nessa parte da prefeitura de aprovação. Então, era num escritório que fazia esse processo de aprovação para reformas, construção de imóveis. Foi um estágio. E depois eu entrei em uma empresa na área com sentido de arquitetura, também de facilities, que era no setor para fazer reforma das lojas comerciais, né, participar de todo esse envolvimento de processo de reforma, acompanhamento, montagem de lojas temporárias, enfim. E aí foi onde eu fiquei todo o meu período de estágio virei assistente, e aí fiquei até o final da faculdade, e aí eu já tinha o desejo, desde o comecinho da faculdade, de ter um escritório de arquitetura. Eu sempre falava pro meu pai assim, eu quero ter um escritório de arquitetura e tudo mais. Só que eu não sabia nem por onde começava, né? Porque, gente, eu cresci numa família que ninguém é empreendedor. Então, não tem esse cenário assim, né, meu tio empreendeu. Sim. Tem, assim, uma prima muito distante, mas não tem esse contato direto. Então, eu não tinha essa visão de como fazia para chegar até isso. Mas esse desejo sempre surgiu. E aí também começou a ter muito boom dessa parte da internet, né, nos últimos anos, e a gente tinha muito esse acesso de pesquisa, essas coisas. E aí eu e minha sócia, a gente estudava juntas na faculdade. Então foi aí que a gente se conheceu. Olha o pulo do gato. Entendeu? Olha lá a faculdade. Isso daí que ela tá... porque faculdade, além de ser um caminho que serve para quem servir, vamos dizer assim, né? Você que vai falar disso. Olha a conexão que você fez, Letícia. Sim. Talvez se não tivesse feito, não conhecia a sócia, não teria um negócio. Exatamente. E aí foi onde a gente se conheceu. Nosso escritório no início era para ser em 3 sócias, mas logo de cara não deu certo com essa terceira sócia. E aí eu e minha sócia, que é a Juliana, hoje seguimos juntas aí. Cortou a terceira. Cortou a terceira. Na reunião. Você tá convidada a se Não, no começo a gente já viu que não ia dar certo. A gente falou, olha, se for assim não vai dar certo. Agora estabilizou, hein, gente? Não, ficou agora bom. Estabilizou, né? Maravilha. E aí a gente viu que já não ia dar certo, assim, no começo, e foi quando a gente começou. E aí foi até uma coisa que eu tava comentando com vocês. Como vocês começaram? Porque assim... Na pandemia! Na pandemia? Nossa! Na pandemia. Quando começou na pandemia, a gente não tinha o cenário que a pandemia ia ser o que ela foi, não, né? Eu ainda brinquei com aquela... Deu uma, né? A marolinha, é só a marolinha, já vai passar, já isso aí. Sim.
O escritório mesmo, o Estúdio Teca, tem 4 anos, né? Que a gente realmente fundou, abriu o escritório. Mas o planejamento dele já acontecia há muito tempo. Então, quando a gente começou, a gente trabalhava no CLT, era jornada dupla. Trabalhava no CLT e depois do CLT fazia as coisas do escritório. Então, a gente começou pegando consultorias pequenas e tudo mais, fazendo no tempo menor que a gente tinha, final de semana. Então, foi aquela loucura até conseguir fazer a transição, porque até aí a gente já tinha muitas responsabilidades financeiras e etc. Não era simplesmente chutar o balde e falar, vou tentar a sorte aqui, entendeu? Isso aí, a gente fala muito disso. Porque a gente também, de novo, né, Lé? A gente às vezes quer fazer algo novo assim, mas a gente fala lá, senta com a mãe e fala, meu, não dá pra arriscar de uma hora pra outra, né? Você tá com um padrão de vida. Sair de tudo. Às vezes a gente quer dar vou meter as caras e... Fazer outra coisa, né? Não quero saber vou pra... Gente, mas e o padrão de vida que você tá acostumado? Entendeu? E as pessoas que também dependem disso, que nem eu tenho filho. Então, se eu abaixo meu padrão de vida, pra ele também vai baixar. E eu sei que vai impactar. Não, impacta muito. Legal. Ainda mais que eu acredito que elas trabalhavam para poder realmente ter o sonho realizado, né? Pagar ali as coisas e só investir. Sim, e isso assim, que a gente namorava com os nossos pais na época, então era tudo nesse período que tava tudo começando, e os meus pais não apoiavam muito essa questão de, vai abrir escritório, Mas meu às vezes Deus, depois não da vai dar faculdade, certo. Não, porque justamente por isso que eu falei pra vocês, eles nunca viram isso, de ver essa questão de empreender, então sempre foi aquele cenário assim, meu pai entrou com 14 anos na empresa e trabalha na mesma empresa até hoje. Eu já tive uns 3 Então o sonho dele... Se fosse hoje em dia, ele não ia aguentar, não. Pois é. Então, se for, pra ele, o sonho dele era que eu fizesse isso, sabe? E aí, sempre que eu falava de sair, eles falavam, mas tem certeza? Porque no CLT, você recebe seu salário ali todo mês, né? Duvidoso. Aí, no empreendedorismo, você não tem isso. Você pode ganhar muito bem, ou você pode não ganhar nada, e você não tem aquela questão fixa, né? Você tem... A segurança mesmo. Uma segurança, não tem. Mas também você vai através do seu próprio esforço, né? Então, Claro. ou, às vezes, muito reconhecimento que você pode não ter no trabalho CLT, tanto de retorno financeiro quanto de reconhecimento profissional, você pode conseguir através do empreendedorismo. Então, acho que isso é um dos maiores diferenciais nesse sentido. Então, você foi a corajosa da sua casa. O meu marido, que na época era meu noivo, acho que ele era meu namorado na época, eu não lembro, já tá 8 anos juntos, 8 gente. 8 anos juntos? Cadê o comentário dele aqui? Até porque anos... a gente tem uma pergunta polêmica mais ou menos disso, viu? Nossa, então. Não é tão polêmica. Ele que me apoiou, assim, que falou assim, não, sai do seu emprego mesmo, que eu seguro as pontas se precisar e etc. E aí foi muito louco, porque eu realmente saí, enfim, e depois que fez a transição, assim, no mês seguinte eu já ganhava a mesma coisa que eu ganhava lá. Nossa! Porque você dá mais foco. Não, e aí... Mas é difícil. A minha sócia já tinha saído antes de mim, então ela já estava totalmente focada no escritório, eu ainda não. E aí eu saí um pouco depois e foi isso que aconteceu. Então, a mesma coisa que a gente ganhava como CLT, no mês seguinte, mais ou menos, a gente começou a ganhar praticamente a mesma coisa, conseguiu retirar a mesma coisa. E aí, foi daí que começou. Eu trabalhava de casa, foi na época da pandemia, fizemos várias consultorias por todo o Brasil, tanto que a gente atende cliente. Até umas horas. Nossa, videochamada, era o tempo todo. Nossa, é mesmo, o carro, né? Tudo não podia sair. entrando em carro, tô entrando em carro. Aí tinha um manualzinho, o cliente mandava as fotos, mandava vídeos, medidas do que ele precisava, a gente ia dando todas as orientações e suporte do início ao fim. E aí foi nesse período que o nosso escritório ganhou um boom muito forte, porque tinha muitas páginas divulgando esse serviço de arquitetura, que foi aquele momento que as pessoas começaram realmente a olhar para dentro de casa e falar, sim, realmente, eu preciso mudar minha casa, que todo mundo na pandemia, aí saiu todo mundo do trabalho, começou a trabalhar em casa, começou a ser uma dinâmica totalmente diferente. E aí foi quando as pessoas começaram a mexer dentro das suas casas. Eu acho incrível, porque, por exemplo, tem um projetinho que eu sempre fiquei de olho nele. Não, esse daqui é sério. Que é aquele que você tem vamos colocar que é basicamente uma casa pequena, ou não casa. Uma casa na árvore, um apartamento pequeno, só que aí você tem a escadinha, você sobe assim, tem a cama em cima e embaixo, você faz uma sala
bem embaixo dessa parte. Eu tenho na internet. É o mezanino, né? Vários vídeos assim, eu fico olhando e falo, nossa, eu preciso fazer isso, meu. Não, porque aí você tem espaço para um escritório, para fazer alguma coisa funcional mesmo, Sim. quando você tem pouco espaço. E é o arquiteto que vai fazer isso. A gente já fez uns 2 projetos assim, com mezanino. Dessa parte tem o mezanino elevado. É bem interessante mesmo para aproveitamento de espaço. Funciona muito bem até em estúdio, que normalmente tem uns estúdios, né? Eu tenho um apartamento estúdio, eu penso nisso. Já vamos fazer um projeto aí para vocês. Então, minha melhor ela tentou se formar em arquitetura. Eu falo pra ela, porque só falta o TCC, já faz uns... quantos anos? Ela tem a mesma idade que eu. 32 primaveras. 53. Ela começou a faculdade com 18. Eu falei, você não acabou até agora. Tá faltando só o TCC, menina. Entrega isso daí. É a parte mais difícil, porque é sozinho, totalmente individual. Você tem que fazer tudo sozinho. Ela do falou zero. isso pra mim. Ela falou, não é fácil, Iago. Você não tem noção do que é um TCC. Não É a prova final. De arquitetura. Já diz, né? O TCC é a prova final. Quando eu fiz o meu TCC, eu já estava trabalhando. Então, foi, assim, muito, muito insano. Tanto que o meu TCC não foi, tipo, o melhor que eu podia fazer, porque eu não tinha tempo suficiente para fazer tudo. Mas deu pra passar de Não, E na época eu fiz um retrofit num imóvel na Atlântica ali, que tem uma garagem de barcos do arquiteto Artigas. Eu fiz uma releitura para transformar o espaço. Que é um espaço, por exemplo, que está abandonado, poderia ter um uso muito legal para a população e não fazem reforma. Então tá totalmente deteriorado. Nossa. O projeto do meu TCC foi revitalizar, transformar numa escola modelo, fazer um restaurante para conseguir trazer a área de convivência até próximo da represa. Eu conheço ali essa parte da represa e tem bastante coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele pessoal que constrói quiosque assim, vai nessas partes de represa, próximo da onde tem as descidas, assim, é muito perigoso, porque eu vejo que... Como que eu vou explicar? Eu não sei se é uma construção permitida, porque muitas vezes parece que aquilo foi feito meio que no improviso. Uhum. Então, ali na Atlântica tem bastante imóveis. Não sei se vocês conhecem a região, mas a Avenida Atlântica tem bastante imóveis, tanto os de bares, restaurantes, que são próximos da margem. Eles são permitidos, tanto que se vocês observarem alguns detalhes, não é toda a área, por exemplo, que é cimentada, precisa ter área permeável e etc. É possível de fazer, só é um tipo de construção diferente, porque ele precisa normalmente de uma fundação mais resistente. Então, você precisa fazer uma fundação mais profunda para conseguir chegar em um solo mais firme, né? Você precisa ainda respeitar um certo recuo até a água, porque quando a represa estiver cheia, para não atingir ali o imóvel. Então, é possível de fazer, mas tem algumas limitações também nesse sentido, de tamanho, de área permeável, para conseguir respeitar o espaço. E todo mundo acha que os engenheiros que faz, né? Não é por mal, nada contra os engenheiros. Eles levam crédito, eles levam crédito, porque todo mundo pensa, meu. Gente, mas é por isso que eu falei, eu tinha várias dúvidas do que realmente o arquiteto faz, o engenheiro, o designer de interiores. E é muito comum essa dúvida, porque até às vezes os clientes que nunca contrataram um arquiteto perguntam assim, mas eu vou precisar de um engenheiro também? Ou não, sabe? Então tem essa dúvida mesmo. É mais fácil contratar o engenheiro e precisar do arquiteto do que contratar o arquiteto e no final precisar do engenheiro, né? Porque nem sempre que você contrata o arquiteto você vai precisar de um engenheiro. Depende do nível de intervenção da reforma, da construção que vai ser feito, entendeu? Mas de via de regra, sempre o ideal é fazer com o arquiteto. Show de bola. E isso é até uma pesquisa interessante, porque o que acontece? A contratação do arquiteto, muitas vezes as pessoas pensam que é uma questão de investimento. Vou fazer um investimento que eu poderia usar esse valor aqui para investir. Não tem essa dúvida? Arquiteto é caro demais, etc. Só que o que acontece? Acho que de tudo que eu contei aqui já dá para vocês perceberem. Mas o arquiteto consegue otimizar até 30% a 40%. Isso é uma pesquisa brasileira mesmo, dos custos da obra. Então imagina, você vai lá escolher um revestimento da reforma para o seu imóvel. Se você escolher o revestimento errado, eu quero um revestimento de área externa, mas você foi lá e comprou um de área interna, não vai servir para o seu espaço, não vai entender que você precisa, daqui a um tempo você precisa trocar. Esse investimento você poderia ter feito certo desde o início com a orientação de um profissional, entendeu? Então, muito mais fácil pagar, claro, o arquiteto do que se ferrar e gastar mais 100 mil para trocar tudo. Eu lembro até hoje,
Teve uma pessoa que passou pela minha vida, vou falar assim, que ela tinha um projeto de abrir um buffet. Uhum. Graças a Deus, com tudo que aconteceu, deu certo. E a primeira coisa que fez foi contratar a arquiteta. E realmente, a arquiteta, ela vai lá e fala, ó, isso daqui não é tão funcional para você. Aqui é bom, tá o piso. E a gente sabe que vocês são sérios mesmo por causa do nosso padrasto, que é o mestre de obra. Ele que Sim. fez. E ele é ogrão, sabe aqueles caras ursão Não, branco? brigava com a arquiteta. A arquiteta, é assim que é. E acabou, entendeu? E botava o ursão branco no lugar dele. Não, tem que ser assim mesmo, meu. Mas isso Vai. acontece mesmo, porque muitas vezes a pessoa tá acostumada, o pedreiro, enfim, às vezes fazer uma técnica construtiva que ele sempre fez. Então tá acostumado a instalar o piso sempre daquele jeito. Aí você vai e propõe alguma coisa diferente, porque nós sempre estamos estudando novidade, novas tecnologias, novas formas, para conseguir trazer novidades para os projetos também e conseguir voltar naquela criatividade de criar coisas novas. Então, muitas vezes está propondo uma coisa que ele nunca executou. Mas que não é porque ele nunca executou que não dá, entendeu? Que não dá pra fazer. Então é aí que as coisas mudam de figura. Isso é as treta. Já teve alguns? Não. Olha, acontece, Conta uma viu? história Conta uma história engraçada aí pra nós, Olha, de engraçada, não sei se eu lembro de nenhuma, mas tem uma questão que me marcou muito, isso era da época do CLT, que tem uma característica, assim, até meio de machismo, né? Porque você vai dar uma ideia, aí porque você é mulher, você é novinha e etc. Você tá falando, olha, vamos resolver assim, vamos fazer assim e tudo mais. Às vezes a pessoa quer vir e falar a mesma coisa que você falou, só que de outras formas, para sair como crédito, que é ele que tá dando a solução, entendeu? Então, isso acontece muito. Tem um nome, não tem no feminismo? Chama Mansplain. Tem um nome. Tô ligeiro. Nossa, tá atualizado. Você viu? Uma feminista aí, ela me ensinou uma foi Reinaldo. Ó, tem que ser, agora é assim que funciona. Eu falei, tá bom, meu. Tá bom. Obedeço. Beleza. Não, e como, se eu não me engano, recentemente no escritório foi uma arquiteta, Foi mesmo, né? É por isso que eu fiquei nessa dúvida. Quando a mãe falou, vamos reformar, ela pegou, que nem a gente tá falando do design de interiores, mas foi mais a arquiteta, porque ela ia mexer assim, bem no interior mesmo, nada externo, mas sei lá, era muita coisa, ia ver, que nem você falou, a disposição das paredes, ia dar certo. Aí ela falou, vou direto para arquiteto, e pegou uma arquiteta. Né? Porque assim, o arquiteto, ele pode fazer o que o design de interiores faz, tanto que tem arquiteto que é especialista em design de interiores. Mas o design de interiores não pode fazer tudo que o arquiteto faz. Você falou, porque não assina, não tem, entendi. Então tem esse joguinho fico lindo, aí. Gente, olha, eu convido todo mundo, viu, sempre lá, os clientes vão falar comigo, eu falo, vai no escritório, porque a reforma tinha ficado, que a gente mudou agora, mas tinha ficado top, então vocês têm um trabalho, se eu tô falando assim, se a olho nu a gente, como pessoas normais, não ia deixar daquele jeito. Legal. Não ia, meu amigo. De verdade. Até as cores, né? Tudo não, tá tudo ornando. Né? Tudo ornando. E aí eu olho minha casa, o sofá é preto, o fogão é branco, a pia é cinza. Não tem, sabe? Que diferença que vocês fazem? Não, tem até um videozinho que eu mandei pra vocês, que é de algumas transformações que nós fizemos. Vamos passar. Tanto do nosso escritório, quanto transformação aí de alguns clientes. Calma aí, antes do videozinho, que você fez pro seu mesmo. Deixa eu fazer o merchan da Labland, né? Sim. Beleza, Kimberly deixou na tela. Pessoal, a Labland se destaca por trazer inovação e criatividade a cada projeto. Labland é uma empresa de marketing, tá, pessoal? Atuando como uma parceira estratégica para marcas que buscam se destacar no ambiente digital. Se você ainda não tem empresa de marketing, presta atenção nesse pessoal que eles são 10, hein? Que 10? É 100. Eu ia falar, é 11. Pode ser também. Os serviços incluem branding, redes sociais, campanhas, performance digital e projetos personalizados. Projeto personalizado para você, meu amigo, que tem um ramo diferente, que precisa de um resultado,
porque às vezes nem todo resultado se resume à venda. Às vezes você precisa de uma notoriedade na internet, você precisa de um cuidado melhor nas redes sociais. Então, o projeto certo né, uma apresentação. Até, como que chama aquela questão que você manda para assessoria de imprensa? Jornalística? Eu esqueci o nome, mas depois... De escrita, né? De escrever, você diz, né? Toda aquela parte... Não é briefing, pessoal. Eu vou lembrar certinho, mas, o pessoal faz de tudo. Vocês querem descobrir mais sobre a LabLand? É só escanear o QR Code que tá aqui na tela, pessoal. Porque toda empresa precisa de um marketing bem feito, um departamento de marketing. Se você não tem dinheiro para ter o seu departamento de marketing, terceirize isso, porque você vai ver resultados para o seu negócio. Cada vez mais resultados otimizados de acordo com a sua necessidade. Então, agora a gente pode continuar. É isso aí. Contratem lá a LabLand e vamos que vamos. Faz um diferencial danado, tem uma empresa de marketing. Faz. A gente tem uma Nossa. empresa de marketing que cuida também dessa parte. A gente ainda fica muito à frente disso também, porque como arquitetas, Nós temos alguns toques com algumas coisas, né? Então, Sim. como envolve essa parte de Imagina arte, agradar essas mulheres. 2 mulheres ainda. não é fácil não, viu? Não, e mulher, né, você falou, já é difícil de agradar. Ainda que é mais decidida, ferrou-se. Não, e artísticas Então, ainda. e aí tem esse olhar mais refinado para a parte de artes, então isso acaba sendo mais difícil mesmo. Vamos ver as transformações agora com a Kimberly. Põe um vídeo na tela. Esse é o vídeo da transformação. O vídeo tá mais horizontal para passar na TV, mas no nosso Instagram tem também o vídeo completo. A Já transformação fala pro pessoal ver no Instagram. Arquitetura Teca, @Arquitetura Teca. Teca com K, né? Isso. Vamos pôr aqui, ó. Eu tô querendo comprar o espelho daquele já faz um tempo, sabia? Eu vi o pessoal fazendo agora no meio do gesso esses espelhos assim, achei massa. Novidade tem tudo. Não, novidade tem tudo, é muito show. Comenta aí o vídeo aí, é seu escritório mesmo esse, né? Claro. Isso, foi o escritório, a gente inaugurou tem 2 meses aí, então realmente foi um marco para esse ano do escritório, porque a gente queria muito atender os clientes de forma mais presencial, então a gente fez essa transformação, a gente pegou essa sala aí, tava desse jeitinho, tava detonada, tinha mais de 1 ano parada, e a gente fez essa transformação gigantesca, inclusive aproveitando algumas coisas que tinham na sala, então, por exemplo, aproveitando o forro, e aí conseguindo ainda trazer uma otimização, um design de iluminação bem legal. Foi mesmo, o Iago primeira coisa falou do lustre e da fechadura eu gosto digital. dessas coisas assim, eu acho legal. Eu queria ter uma casa meio gamer assim, com os negócios, entende? Tem que ter o projeto. Não dá pra você sair. Não, eu vejo aqueles quartos desses gamers aí, eu falo, Mas não, porque você tem que ser com arquiteto, porque eles vão imaginar a iluminação
Você tem que ver como que ela vai sair na câmera pra também não embaçar e um monte de coisa. E a iluminação é um dos itens mais importantes nos projetos, porque é o que traz conforto ou desconforto, é o que deixa você relaxado ou não. A iluminação tem um poder no nosso subconsciente muito grande, Tem. até de interferência das cores. Dependendo do tipo de iluminação que você coloca, isso que eu falo. ela interfere na reprodução da cor. Então, vocês que trabalham um pouco com a arte, essa questão de marketing, a reprodução da cor também ela muda, né, de acordo com isso. Luz amarela. Luz amarela, é isso aí. É a briga da luz branca com a luz amarela. Notícia do céu, quando eu era mais novinho, minha casa era aquela construção muito antiga, que tipo assim, minha avó morreu com 90 anos, antes dela a casa já existia. Entendi. Mais de 100 anos. Não, isso é E era verdade. luz amarela. E aquela luz amarela, você não consegue se ver no espelho, você não consegue ver nada. É horrível. Aí você vai tirar uma foto, aquela iluminação horrível. Nossa, a luz, como eu ficava bravo, Deus. E o pai, não adianta nada, a casa não dá velha. Quando pegar uma nova, você pega Os suas luzes. fotógrafos falam que tem que ter luz amarela. Gente, mas eu vou contar é- uma coisa pra vocês. É na casa. Que a gente fala isso pra todos os clientes. A amarela é melhor. Você sabia? Você Eu sabia? tinha certeza que queria fazer alguma coisa assim. Olha, a gente usa luz muito branca para área industrial e etc. Mas para casa, Farmácia, normalmente é luz amarela. É pra não coisar, né, a É. vista. Mas sabe o que acontece? Como a casa é muito antiga, provavelmente era lâmpada incandescente. Então não tinha uma quantidade suficiente de iluminação. Isso. O que muda, as pessoas se enganam, e isso é um mito muito alto, que a luz amarela que deixa o ambiente escuro ou que você não consegue se ver direito. E na verdade não é isso. A luz amarela é uma temperatura de cor, então ela fica amarela ou branca. O que muda a questão da luminosidade, então a intensidade daquela luz, é a quantidade de lumens que tem naquela lâmpada, que é um códigozinho que a gente usa para especificar isso. Então, a sua luz pode ser amarela e pode ter uma quantidade de lumens para iluminar o seu ambiente de uma forma legal. Entendeu? Então, tem esse falso Esse pretexto um de que o mito, branco ilumina um melhor, mito, sabe? gente, porque olha como eu ficava bravo com meu pai, ele não trocava nem ferrando. É, porque era uma lâmpadazinha, ó, desse tamanho pra uma sala de quase 30 metros, aí você vai achar. Não atendia mesmo. Porque hoje em dia as construções assim, né? É mesmo, essa sala era gigante. Nossa, É. as construções antigas. Nós dormia E eram tudo lá. casas grandes, ambientes mesmo, você grandes, dormiu né? lá, né? É muito. E era bem, né, o tradicional, era o teto é PVC que fala? É. Forro de e PVC. o chão de madeira, aquele taco. E aí tinha só um ponto de iluminação pra iluminar tudo, né? Mulher, exato, meu Deus. Aí dava essa impressão nele. Quando ele começou a falar, eu já falei, então é isso. Gente, que loucura. Deixa eu te perguntar, qual que foi o trabalho mais difícil que você fez? Você pode falar? O trabalho mais difícil. Você fala, esse foi punk. Acho que todos os trabalhos têm um desafio ou outro, assim, para resolver, né, e etc. Mas tem um trabalho que a gente fez uma época, acho que já tem uns 2 anos, que a gente tinha uma reforma de uma construção e os nossos clientes queriam fazer uma piscina, um ofurô, só que era uma área de arrimo, que a gente chama, que normalmente é aquela descida de terra, sabe, inclinada e etc. Então tem problema de sustentação. E já tinha um reforço de sustentação. Então, ali a gente bateu muita cabeça para pensar em uma solução do que propor, se fazer a piscina enterrada, se fazer levadas, se fazer reforço, porque aí era um declive muito alto, né? Então, era uma descida muito grande. E aí, se fosse fazer uma fundação nova, tinha que alcançar quase 15, 20 metros. Aí ficava inviável financeiramente para executar. Então, foi um dos maiores desafios para conseguir casar a viabilidade financeira de execução. Porque, imagina, você vai executar uma piscina, não num espaço muito grande, tinha, sei lá, uns 6 metros por 6 metros, mais ou menos. E você vai fazer uma fundação de quase 20 metros para executar isso. Se torna inviável financeiramente. Então, foi um projeto que foi feito análise de engenheiro, né? A gente pensou em várias disposições de layout para conseguir trazer isso. Não, fez, sim. Porque eu fiquei pensando assim, será que acabou? Não fazendo? Aí a solução foi fazer um ofurô externo, um ofurô menor, só realmente para a família, porque aí tem a densidade da água para não ter tanto peso, não precisou de tanto reforço
reforço estrutural. Então, o cliente cedeu um pouquinho também no que ele queria, para não ter que fazer uma piscina muito grande. E aí, com isso, a gente conseguiu resolver também o layout. Se você fazer em casa, lá tinha que fazer uma bem funda pra você, né? Faz a Pra mim cabeça. precisava. Pesa. Boia. Mas sempre tem uns projetos desafiadores, né? Tem um desenvolvimento de uma casa também que nós estamos fazendo no Morumbi, que tem uma reconstrução total de layout, assim, é uma casa muito legal, que foi feita até por engenheiro na época, só que, por exemplo, a casa tem 2 banheiros, e a gente tá colocando 6. Como assim? A gente precisa... Não, sim, mas... Isso foi um briefing, a gente precisou transformar todos os quartos em suítes. Todos os quartos em suítes. É gigante, então, esse terreno aí, né? Tem uns 400 metros quadrados. Bom, agora tá Que explicado. Aí a O edícula... Faro vai morar lá, o Faro. A edícula também ter suíte. Então, foi o maior desafio para conseguir encaixar o layout que ficasse também funcional. Porque não adianta você fazer 6 banheiros, mas ficar banheiros pequenos. Porque tem a área, vamos colocar... Quem quer uma casa dessa que é um luxo, né? Porque tem, vamos supor, o cara tem uma área pra comer lá, tipo, churrasqueira, vamos colocar um exemplo. Área gourmet, né? Área gourmet, isso. Vai, você viu, você falar da... Profissional, né? Daqui a pouco eu vou falar que eu sou o mítico. Então, na área... Vai ficar bravo com nós. Vai querer conhecer nós. Brincadeira, gente. Brincadeira, cara. Então, a área gourmet já tem que ter um banheiro ali, tem que ter um banheiro... Não é porque a área gourmet, que não tem banheiro lá... Aí a pessoa tem que entrar dentro de casa pra ir no banheiro, sabe? Antigamente tinha isso. Hoje em dia, qualquer área tem... já sabe que tem que ter um banheiro, mas isso é verdade. Não tinha antes. Entrava nas casas todo molhando. A casa da minha avó tinha... lá em Caraguá, né? Não tinha. Até no condomínio. Tem aí molha a casa inteira. Molha tudo, Letícia. A gente fica num apartamento, num condomínio lá em Ubatuba, que, o banheiro é horrível, ninguém usa. Todo mundo sai da piscina e entra em casa encharcado. Que foi mal feito também. Então, tá distante da piscina. Isso faz muita diferença. Pra você ir até lá, vai em casa. Igual eu tô falando, já vai em casa. Se precisar fazer o número 2, já faz rapidinho e volta. Não, brincadeira. Já tá quanto tempo que tá aí pra gente ir pros comentários? E eu vi que ficou bom depois, viu? Eu vou pros comentários aqui. Agora voltou a travar um pouquinho, né, Kimberly? Aline, ansiosa para assistir mais uma história inspiradora, que ela não tinha ainda... a gente não tinha começado ainda. Né? Wellington Fernandes, boa noite, pessoal. É nosso padrasto. Boa noite, boa Batata. Noite. Aline, agora vai o Rael. Rael ficou presente boa também. Boa noite, estão com uma ótima profissional. Ela e o marido Eric são sensacionais. Legal, amo esse casal, são um dos nossos amigos. Como são que o Eric fez pra te conquistar? Era essa a pergunta polêmica. Tem que fazer mais suspense. Foi ele. Essa polêmica que você queria saber. De briga. Olha, ele fala que foi muito difícil. Gente, por incrível que pareça, nós nos conhecemos no Tinder. Olha, bem 2000 e, né, bem esse século, moderninho. Eu acho que todos moderninhos. Aí, foi assim, foi um período que eu tava muito desiludida amorosamente, e aí na faculdade, a gente tinha o Tinder pra zoar, assim, ou pra ver os meninos da faculdade que a gente achava bonitinho e tal, pra ver se eles apareciam lá no Tinder e etc. E aí era mais de zoeira, assim, com as amigas. Eu nunca tinha saído com ninguém do Tinder. E até um porque dia... tinha medo de morrer, né? Não, eu saí, meu. Sequestrada. Exatamente. Achei estranho. Então, aí a gente deu match lá no Tinder. Só que eu enrolei ele muito tempo. A gente ficou uns 3 meses conversando. Quantas vezes você matou seu cachorro, pá? Não era assim, tipo, eu desmarquei com ele umas 5 vezes, sei lá, nem lembro direito. E ele foi muito insistente. E aí era sempre assim, a gente tava marcado, meu primo ia me buscar pra gente ir pra chácara do meu tio. Quantas vezes você matou seu cachorro para desculpar? Hoje não dá, meu amor, vai ter que ir pra próxima. Foi. E aí foi mais ou menos isso. Paciente, ele queria... Ele foi paciente. E aí eu tomei um susto também, porque com 2 semanas que a gente tava conversando, ele falou assim pra mim, eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar, mas eu preciso te falar porque eu tô apaixonado por você.
Caramba, Aí eu fiquei assim, Nossa. foi aquele silêncio mortal, sabe? não sei nem o que falar. Aí ele falou que eu demorei muito. Um dia a gente tem que trazer ele aqui pra ele contar a versão Ah, dele. Tem que vir, tinha que vir vocês. Não, daí o segundo podia a gente já ter falou. vindo, A né? gente tá com um projeto que E os ele é 50 empreendedor episódios- também, Olha, viu? Ah, Já tem história. Ele Então, é vai- empreendedor quando você também. vier, vai Legal. vir os dois. Combinado. Que eu falei com o Rael, os 50 primeiros, a gente quer trazer depois vocês de novo, porque aqui é mais pra contar toda a trajetória e falar da empresa. Depois a gente quer só saber as histórias. Nesse Só a empreendedorismo, história Sim. de eu empreendedorismo. passei ali, me ferrei aqui, e contar Saber essas os histórias. Aí BOs, você os traz problemas, ele, né? já deixa ele contar Não, também. agora a gente quer inspirar o pessoal, mostrar para o pessoal que todo mundo pode empreender. Sim. Isso é uma coisa que muitas vezes a pessoa ela vem de uma realidade que ela não enxerga isso. No seu caso também, você e no meu caso é enxergou isso. e a sua família não enxergava. E eu também demorei pra saber que isso dava certo, porque eu sempre tinha esse desejo de ter um escritório, mas até chegar o momento de concretização e falar assim, não, realmente vai dar certo, vamos fazer, Será? é um processo, sabe? Pra Digamos. mim que nunca tinha passado por isso, então foi um processo. E o meu marido, ele me apoiou muito com isso, porque ele já veio de uma família que empreendia, que teve empresa, então ele já tinha mais essa visão de como funcionava. Então acho que o apoio dele foi primordial pra conseguir realmente você ter coragem, enrolando o sabe? cara. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Se tivesse... Olha... Aí a gente se conheceu na época da faculdade, enrolei ele esse tempão. Aí depois que eu enrolei muito ele me deu um gelo, né? Óbvio. Lógico. Aí o que aconteceu? Eu senti falta. Ai, sempre assim. Aí quando eles foram se ver, ele até chorou, tadinho. Aí eu senti falta, aí eu fui atrás dele assim, falei, então vamos marcar e tal. E aí minha mãe sempre foi muito minha amiga, acabou me Sua incentivando. mãe é Heloísa Freitas, né? Heloísa Freitas, é isso aí. Parabéns, filha, você merece. E Djalma Freitas, É o meu parabéns, pai, você tem muito potencial e vários coraçõezinhos. Eles até tiraram foto ali perto da TV, vendo, Ai, que assistindo. dó, meu. Ó, e depois você vai falar pra eles que o começo, tudo a gente passa o vídeo lá, eles vão ver top. Aí Tá não, bom. Vamos ver uma qualidade top. Combinado. E aí a gente acabou se conhecendo. Do dia que a gente se conheceu até hoje, a gente não se grudou nunca mais. Aí tem 8 anos. Aí namoramos um tempão, ficamos noivos, compramos nosso primeiro apartamento, que foi onde a gente... Então esse ano aconteceu muita coisa da nossa vida. Eu Foi vi esse até- ano, então. Nós eu vi até casamos seu esse ano. casamento na sua rede Você social. viu, né? Falei, nossa, que bonito, meu. É. Então, esse ano a gente casou, se mudou. Então, mudou de bairro completamente, porque ele morava em Interlagos, eu morava lá próximo de Tapecerica, aí a gente veio morar aqui próximo do Jabaquara, então mudou completamente nosso estilo de Nossa, a pessoa vida. era meu amigo, eu proximidade. morava na Interlagos também. Então, vai que você se conhece. Eu vi Ele morou a vida inteira Eu lá. vi ele no evento que a gente tava lá. Aí eu fiquei olhando e falei, meu, eu conheço esse cara, mal barato, né? Porque Pode ser, mesmo essa bairro, né? Pode ser, pode ser. Cuidado com as histórias que vai contar. Então. Não, eu não falo história nenhuma. E aí foi isso, assim, a gente foi se apoiando e casamos esse ano, né? Nos mudamos. Quem pediu ele, né? Ele pediu, né? É óbvio, Ah, né? tá. Não, o homem tem que pedir. né? Não. Aí, nesse parte do feminismo, Top. E o filho? O filho vai. não, ainda não. A gente Aí tem não. uma cachorrinha lá, tá não, tudo bom, bem. Não, beleza. É isso aí. Agora vamos fazer as perguntas finais, porque agora já tá dando nosso Essas são mais horário. polêmicas ainda. Ai, meu Deus. Vou até tomar uma água para reabastecer. Marcos Roberto, parabéns por todas as conquistas e objetivos alcançados. Você é guerreira e vitoriosa. Obrigada. Teve bastante comentário também da Silvia, na nossa patrocinadora oficial. Foi, ela tava vendo da voz. Ela falou muito da voz naquela hora. Beleza. Vamos ver lá pela primeira. Lê, seguinte. A gente sempre tem duas perguntas bem interessantes. Uma é mais voltada para você e uma é mais para o público. Uhum. A primeira é o seguinte. O Estúdio Teca. Até onde você quer ir com ele?
Mas assim, eu quero que você seja bem profunda Qual que é mesmo. seu sonho com o seu empreendimento? Se você assim? quer impactar, se você quer ganhar muito dinheiro, se você quer fazer os Quer dois. ser a melhor empresa de arquitetura do Brasil, você pode falar. Isso o daí é que sonho. Sonho. Vai pra cima, assim, solta pra quando você vê esse episódio e fala, porra, olha lá, É contei mesmo, pros né? meninos Contou isso, e né? tô vivendo, fila da Sim. mãe. Olha, quando a gente criou o escritório, um dos maiores desejos era nesse sentido de conseguir transformar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse sempre foi um dos maiores propósitos que a gente trouxe para o projeto. Claro que ganhar dinheiro através disso também. Consequência. Mas é uma Uhum. consequência de um trabalho bem feito. Sim. Nada paga o prazer de você ver a pessoa transformando o seu lar e a pessoa mandar uma mensagem para você e falar: gente, vocês conseguiram captar exatamente o que eu precisava, exatamente o meu lar. Eu olho para minha casa e eu me sinto bem. Então, assim, um feedback desse não tem preço que pague com relação a isso. Mas, claro que com relação a metas, até com o nosso escritório físico, uma das nossas principais metas é conseguir ter uma estrutura maior de escritório. Então, conseguir crescer o tamanho do escritório, conseguir ter mais equipe trabalhando, conseguir ter mais isso estruturado, porque também a gente consegue ter mais liberdade. Tanto liberdade financeira, quanto mais liberdade geográfica. Que acho que isso é um dos fatores primordiais, assim, do empreendedorismo, que eu demorei para aprender isso, porque quando você faz transição de carreira, de CLT para empreender, eu não sei se já aconteceu com as pessoas que vieram aqui, mas você fica meio travado, assim, você aprende a trabalhar 8 horas por dia, né? E aí, no seu empreendedorismo, tem dia que você trabalha 8, mas tem dia que você trabalha 20, e tem dia que você pode trabalhar 4. Só que no dia que eu trabalhava 4, eu não lembrava do dia que eu trabalhava 20. Então, eu fiquei um pouco bitolada com isso. Então, acho que um dos meus maiores objetivos é conseguir ficar mais tranquila com isso. Nossa, Letícia, que E espiritualmente importante. mesmo. Porque eu acho que ganhar dinheiro e etc. é tudo consequência de um trabalho bem feito. Claro que eu quero melhorar minha qualidade de vida, ganhar mais dinheiro, ficar rica e etc. Com certeza. Mas eu acho que não adianta chegar lá se eu não chegar com paz de espírito, entendeu? Nossa, Senão isso você se sente foi vazio, demais. E eu passo muito. Você Eu fica tenho sem certeza- propósito. Letícia, de verdade, eu passo muito isso. Também tô chegando nos meus 30 anos e eu tenho muito isso de... Às vezes o dia que você faz um pouco menos, independente do motivo, a gente empreendedor se cobra demais. Aí no outro Sim. dia você quer fazer 20, 30 horas e aí Sim. você começa a entrar nessa bola de neve e aí nunca tá bom. E aí Sim. seu espírito nunca tá em paz. Você acha que você sempre tá devendo. E esse Eu é o tô devendo pra desafio mim do mesmo. empreendedorismo, Sim. porque no CLT você bate o seu ponto lá, seu dia tá cumprido e tá tudo certo. E até porque no empreendedorismo, o seu próprio esforço, o seu próprio volta de retorno para você. Então, quanto mais retorno você quer, você fala, vou me esforçar um pouco mais. Só que também você acaba tendo um pouco, né, qualidade de vida. Então, nesse tempo, assim, eu me abandonei no sentido um pouco de saúde, É o que eu tô falando. de não se cuidar tanto. Então, você vai treinar? Não vou treinar, vou direto pro trabalho. Vou trabalhar, já acorda, já vai trabalhando. Então, você acaba ficando bitolado nesse sentido. Não, segunda-feira, terça? Terça-feira eu fiquei até 11h30 da noite trabalhando, aí eu falei, Então, no outro dia eu acordei 9 horas das 9 até as 11h30 da noite. Aí no outro dia eu acordei e falei, meu, eu tenho que trabalhar. Aí no terceiro dia já tava morto. Terça não, foi Na segunda. Segunda, aí hoje eu já tava morto, tipo... Aí no computador só, aí eu falei, não, é 4 horas da tarde, vou me arrumar pra ir pro podcast. Aí Senão tive tem que ir lá. desligar um pouco. Eu na terça mesmo, a gente vai pro escritório presencial. Meu, eu fui fazer a prova do Detran, que eu já tive cara, mas aconteceu umas coisas, eu tive que fazer de novo. Peguei uma chuva, meu amigo, mais uma chuva. Fiquei molhado inteirinho. A prova, cheguei lá 8h30, fui fazer 1h da tarde. nossa. Tinha acabado de sair de uma infecção de garganta, então qual que era o cenário? Vou direto pra minha casa, tomar um banho, descansar pra não ficar doente de novo. Uhum. O que eu fiz? Fui pro escritório, meu. Foi. Já vender final do ano, eu quero viajar. Bater meta, né? Entendeu? Minha mãe, ela, Ju, vem, então vem. Fui.
molhado, zoado, podendo ficar Eu pior. também cheguei, Mas fui, eu velho. tenho minha motinho, né? Eu cheguei no escritório ensopado, mano. Ensopado. E é o que a gente tá falando, se você tá bem existencial, de verdade, é um dia que você não vai. Porra, eu vou ficar em Sim. casa, vou cuidar de mim. Mas essa crise... Saber separar isso é o mais difícil. Por isso que a doença do século é o burnout, né, É o gente? burnout. É a doença. Que é a depressão ou a ansiedade. Exatamente. Então, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, busco realmente tratar e cuidar disso, e eu comecei a dar mais foco e atenção para cuidar disso esse ano mesmo, porque acho que esse processo também acaba te acelerando nesse sentido de estar Com sempre certeza, muito com certeza. frenético, né? A nossa geração é muito mais rápida as coisas, com certeza, do que a antiga. Então a gente Exatamente. enlouqueceu. Lê, e o segundo passo que a gente pede é que você mande um recado pro pessoal aqui nessa câmera, pro pessoal que te assistiu, que vai te assistir, algo seu que você queria ter ouvido e não ouviu, ou algo que você leva para sua vida, um conselho mesmo. Uma dica top. Uma Hein? dica Legal, pro maravilha. pessoal. Primeiro que para quem tá me assistindo, sei que meus pais estão vendo aí, e um agradecimento enorme para vocês, porque se não fosse todo o incentivo de estudo, jamais eu teria chegado onde eu cheguei. Então eu sei da onde eu vim, né? Por que eu vim. E para as pessoas que estão aí assistindo, que pensam em empreender, têm esse desejo de fazer o seu próprio negócio, não é fácil. Né? Não existe flores. Muitas vezes a gente vê na internet, eu tô ganhando milhões de dinheiro e etc. Não é bem assim, não. É que os bastidores do que acontece por trás, nem tudo pode ser mostrado e muitas coisas para resolver. E você precisa aprender muito além da sua profissão. Então, por exemplo, eu sou arquiteta, mas eu não faço só arquitetura. Eu preciso ser gerente, eu preciso ser gestora, preciso entender de financeiro, preciso entender de marketing, preciso entender de tudo. Então, se você quer empreender, esteja preparado para ser multifacetas, porque você vai precisar disso. Top! O pessoal, acho que esse foi bom, foi gente. bacana. E fora vocês entenderam assim, a estrutura familiar também é bem importante, né? E quem não tem, eu costumo dar muito essa dica. Se afilia à sua nova família, que é o quê? Os seus amigos, empreendedores, seus parceiros, fornecedores. Exatamente. Né, pessoal gente? que tá contigo no dia a dia. Tem muita gente que não é que Nem não tem todo mundo família. tem essa Os oportunidade, pais, né? Já, às vezes faleceu, já tá... então vai lá, né, adquire parceiro, gente. A sua família é quem você tá ali no dia a dia, é exatamente isso. Então, vai pra cima, network é importante. Olha, né, a questão do network, você aqui, né, Ney? Através disso que eu disso, estou foi isso aqui, mesmo. exatamente. O Rael e a Aline que Eu estiveram não ia aqui. ter conhecido ela pra chamar ela pro podcast se eu não tivesse saído de onde a gente estava, indo até o palco, ali me visto, falo, eu tenho uma amiga aqui, vem ver ela, vai ser da hora podcast. Eu falei, Ela não. tava animada no show do Rael. Tava muito feliz. Tava velho. mesmo. Foi muito um legal. showzaço, gente. E um prazer, viu? De verdade, Lê. Não, eu fiquei muito feliz com o convite, eu adoro conversar, então eu sou sempre muito comunicativa. Foi muito bom ter esse papo, é passa gostoso. rapidinho, né? Senão a gente ainda Não, tinha papo pra mais horas. Você não viu que eu fui esticando, nem consegui voltar tanto assim na infância, na faculdade, eu fui É. direto, porque é muito... Para as dúvidas, né? Isso é muito interessante. né, gente? Seu De ramo verdade, é muito legal o de que eu falei aprender pra ela, a sobre. gente não é história, a gente realmente, desde moleque, já tem essa visão. Pô, quer ter uma estrutura sólida? Vai pra construção. Ramo da construção, ele é muito sólido. Ele é. É um ramo, né? Claro que Tá você ganha todo mundo sempre precisando construir ou reformar, né? O Comprar, crescimento da tal, população nunca Não acaba. para, eu falei pra você. Então, Agora tem só apartamento, estúdio em tudo que é lugar. Exatamente. Você não vê, eles deixaram menor, mais barato, porque tem mais gente querendo comprar, gente. é onde tem os maiores desafios, porque você muitas vezes planeja um apartamento pequeno, de 20 metros, 17 metros, nós já fizemos. Às vezes, para um casal, é um Nossa. desafio gigantesco com relação à parte... 17 metros. Já, 17, 27, Ali no 21, Butantã, 30. Eu tenho uma amiga que tem Não, um de 30 é 23. mais ou menos o seu, não é? Não é 37? 36, É. Não, ainda você... 17. Já. 17 é tipo aqueles japoneses lá. Você não consegue morar lá com a cabeça. Esse de 17 que nós fizemos tinha até uma cama retrátil, que quando fecha vira sofá. Aí você tem que ter umas soluções super, assim, criativas pra isso. Meio de e- japonês, que os japoneses É. têm lá Japonês e chinês, eles fazem isso. Verdade.
Letícia, Obrigado. obrigado pelo Obrigada. episódio. De verdade, obrigado por ter vindo. A gente Obrigada ficou pelo muito convite. feliz. Pessoal que tá assistindo, agradeço muito a vocês. Público Quem não da deixou o Letícia. like, deixa agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar vendo os próximos episódios. Inclusive, esse episódio da Letícia, ele vai voltar pro ar assim que o vídeo estiver liberado, tá bom? Na verdade, eu acho que o mais legal pra gente não perder esse engajamento é postar o outro. Não, né? a gente Postar, a vai gente posta postar. o outro. Sim, Aí mandar fica o dois, link. porque... Fica do ao vivo e o outro, né? Exatamente, Legal. exatamente. Aí fica completinho. Quem viu ao vivo, viu. E Quem não viu, vai ver. Vai ver ainda melhor. Mas obrigado, gente. Obrigado ao público da Letícia, aos pais, viu? Olha, continue apoiando essa menina, ela é muito incrível. Uma pessoa muito humilde. Vai longe, viu? Vai, não, e eu, né, você, Aline, vocês acertaram. Ela é igualzinho a vocês, gente. Nossa, é uma humildade. Sim. Ela Um abraço pro Eric. Eric, né? Isso. Um abraço Eric, pro explosão. Eric. Meu, logo mais esteja aqui com a gente também, que será um prazer conversar com você. É isso aí, você é empreendedor também, ele falou. Sim. Letícia vai fazer a ponte. É isso Pode aí. deixar, ele vai gostar de vir. Ai, muito bom. Obrigado, Lê. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, Kimberly. gente. Obrigado, Kimberly, de sempre. Beijo, beijo. E até a próxima.